Volpato retornou para falar das regras da aposentadoria. Mulher, tu viu quanta pergunta? Sim, com certeza. Que bom, né, Ju? Que Bom que geraram perguntas a respeito do que a gente falou. Fiquei feliz. Vamos tentar responder tudo hoje? Vamos. Se é que não chegou mais pergunta. Vamos colocar lá na tela? Vamos lá, olha, vamos falar sobre as regras da aposentadoria. A doutora Ângela Volpato, ela retorna aqui no programa, para quem não assistiu semana passada, ela veio falar sobre esse assunto e olha, veio muita pergunta, muitas indagações e ela vai dar continuidade nas respostas. Tá bom? Vamos colocar lá na tela a primeira pergunta? Rosa de Camboriú. O que fazer em caso de negativa de um pedido de benefício pelo INSS, como, por exemplo, o auxílio-doença, doutora Ângela? Dona Rosa, no caso de indeferimento de auxílio-doença, que hoje é chamado de auxílio por incapacidade temporária, é necessário ou entrar com um recurso administrativo no próprio INSS, o que eu não recomendo, ou então uma ação judicial. Por que eu não recomendo? Porque no recurso administrativo, geralmente a demora é de mais de um ano. Então, nesse período, muitas vezes a pessoa até perde a qualidade de segurado. E uma ação judicial, ela também demora, mas tende a ser um pouquinho mais rápida do que o recurso administrativo. Então, nesse caso, o que eu sugiro? Teve um indeferimento de auxílio-doença, procura um advogado e entra com uma ação judicial, que nessa demanda a senhora ou o senhor será examinado por um médico perito especialista na área. Então, por exemplo, a área da ortopedia, a área da psiquiatria, e depois o magistrado dará uma resposta, concedendo ou indeferindo esse benefício. Vamos para a próxima pergunta, coloca lá na tela. Tomás de Itajaí. Quais são os direitos dos dependentes de um segurado do INSS em caso de falecimento, doutora? Seu Tomás, inicialmente nós temos que verificar quem são os dependentes da pensão por morte. Então, os dependentes são os filhos até 21 anos, salvo inválidos, e os cônjuges e companheiros. Os cônjuges e companheiros, para eles terem direito ao benefício da pensão por morte, é necessário comprovar pelo menos 2 anos de união estável ou casamento e 18 meses de contribuição do falecido. Então, apesar de o falecido deixar dependentes, precisa comprovar que ele ou contribuía no momento do óbito ou ele estava naquele período de graça, ou seja, fazia pouco tempo que ele não contribuía para a Previdência. Então, não basta o falecimento e ter os dependentes, é necessário também comprovar que esse falecido contribuía para o INSS. Quem que são os dependentes habilitados perante ao INSS? Os dependentes são os filhos até os 21 anos, salvo se eles forem inválidos, os cônjuges e companheiros, que são da primeira classe. Então, se por um acaso não tiver filhos e nem companheiro e nem cônjuge, aí os pais também podem ser dependentes, que é bem comum também um filho falecer, deixar uma mãe que é dependente. Aí eles estão na segunda classe, no caso, os pais, né? Mas se, por exemplo, um pai falecer, deixar um filho menor de 21 e o cônjuge, tanto um quanto o outro, irá receber a pensão por morte, mas aí precisa comprovar esses requisitos. E como que faz para incluir um dependente, doutora Ângela, no INSS? A princípio, existe uma possibilidade que foi incluída na reforma da Previdência, mas ainda não existe no sistema essa possibilidade. Mas, de forma geral, o dependente até 21 anos já é de forma automática como um dependente do INSS. Então, por exemplo, se o meu pai ou minha mãe falece, eu tenho menos de 21 anos e ele contribui para o INSS ou ele é aposentado, é possível eu requerer o benefício de pensão por morte. Não é necessário ter uma inclusão pretérita lá no INSS. O que existe agora é uma possibilidade, por exemplo, o meu filho tem síndrome de Down. Então, como ele tem síndrome de Down, ele é um dependente inválido. Então, existe uma possibilidade de, depois da reforma da Previdência, de tentar incluí-lo lá no sistema para, se o caso o pai ou a mãe falecer, ele já poder fazer esse requerimento. Mas isso ainda é bem pouco utilizado na Previdência. Então, o que geralmente a gente faz?
Se a pessoa, o pai ou a mãe falece, tem um dependente ou com síndrome de Down ou qualquer tipo de deficiência ou invalidez, é necessário comprovar que essa invalidez ocorreu antes do óbito do pai e da mãe. Então, se comprovar que existia já invalidez e permanece, é possível requerer o benefício e aí ele vai ser pago até quando permanecer essa invalidez. Entendi. Então, é bem interessante porque muitas vezes a pessoa tem um filho autista ou tem um filho com qualquer tipo de deficiência e fica complicado no momento do falecimento porque ele fica totalmente desamparado. Às vezes só mora com o pai, só mora com a mãe. Então, é bem interessante que realmente guarde todos os documentos. Então, teve uma deficiência que foi adquirida em 2005. Tem lá o prontuário, a documentação que comprova que realmente isso ocorreu antes do óbito. E esses direitos de um dependente, né, a questão do auxílio-morte, que tem questão de serviço social, também tem a reabilitação profissional, né? Sim, a reabilitação profissional, na verdade, seria na questão dos benefícios por incapacidade temporária. Então, por exemplo, se a pessoa ela vai requerer um benefício de auxílio por incapacidade temporária, que era o antigo auxílio-doença, e o perito ele verifica que ele não pode trabalhar, mas não pode ser aposentado por invalidez, porque ele pode fazer uma outra atividade. Então, ele pode ser encaminhado para o programa de reabilitação. O que é o programa de reabilitação? Ele vai aprender uma nova profissão, ou então ele pode aumentar a escolaridade. Ele só estudou até a 4ª série. Aí ele vai conseguir estudar até o 3º. Mas eles têm que procurar... Eu estou te falando isso porque eu encontrei recentemente um rapaz aqui em Balneário Camboriú, e eu até vou passar isso para ele. Ele sofreu um AVC, é um cara novo, ele sofreu um AVC, e ele trabalhava, superativo, enfim. E ele ficou com uma limitação na mão direita. E aí, por causa disso, ele não consegue mais voltar ao mercado de trabalho, não consegue trabalhar, enfim. E ele quer muito trabalhar, então ele está com dúvida, o que ele tem que fazer? Onde ele consegue recorrer isso? Sim, a princípio o que acontece? Ele tem uma limitação, mas talvez isso não seja uma incapacidade considerada para o INSS. Então, ao meu ver, o que ele poderia fazer? Fazer um requerimento de auxílio por incapacidade temporária e aí o perito analisando a situação, se fosse o caso, ele poderia encaminhar para a questão da reabilitação profissional ou poderia conceder um benefício de auxílio por incapacidade temporária por um período e aí, se por um acaso ele não conseguisse se recuperar, mais adiante seria indicado a reabilitação profissional, mas quem vai indicar é o próprio perito do INSS. E tem um prazo depois do acontecido para ele requerer? A princípio não, mas ele teria que ter a qualidade de segurado. Então, por exemplo, eu tive um acidente hoje, faz 10 anos que eu não contribuo mais. Aí ele não tem mais a condição de segurado, então ele não teria mais como requerer pelo fato que ele não estaria mais segurado do INSS. Então é importante essa pergunta, porque, por exemplo, quem está nos ouvindo hoje tem um problema de saúde, mas já faz 10 anos que não contribui mais. Então, para ele voltar a ser segurado, ele tem que ter pelo menos a metade da carência do auxílio-doença, que seria 6 meses. 12 meses é a carência, 6 meses ele teria que contribuir no mínimo para ter direito ao benefício por incapacidade. Lembrando que quando ele for requerer, ele precisa comprovar que essa incapacidade ocorreu após essas 6 contribuições, senão ele também pode ter o benefício indeferido. Então, são muitas regras que, às vezes, para quem está ouvindo nesse momento, pode ficar bem confuso. Mas o que a gente tem que pensar? É aquela questão da corrente do bem. Então, eu tenho um vizinho, um amigo que está há muito tempo sem contribuir. O ideal é orientar ele a voltar, mesmo que não tenha um problema de saúde. Porque muitas vezes as pessoas me procuram e dizem assim, não vale a pena aposentadoria, porque eu nunca vou me aposentar. Só que o que a gente precisa Ninguém sabe o dia de amanhã. É que não é só a aposentadoria, tem esses benefícios temporários. Então, a pessoa hoje está bem, tem 30 e poucos anos, está ótima, sofre um acidente de moto, fica incapaz de trabalhar. E aí, como é que fica se não está contribuindo? Biel, essas colocações sobre essa última pergunta, assim é ao vivo. Tu separa isso, porque eu preciso mandar para uma pessoa que não está assistindo hoje o programa. É um telespectador nosso que me encontrou na rua, faz uma semana atrás, sobre isso. Ele é morador da Vila Real. Foi depois da tua participação aqui. Ai, que legal. Vamos para a próxima pergunta? Coloca lá, vamos ver? Josiane, Balneário Camboriú. O que acontece se eu contribuir
por menos tempo do que o exigido para a aposentadoria. Se eu perder meu benefício, posso voltar? O que acontece se a pessoa contribui menos tempo? Ela não vai conseguir a aposentadoria. Por quê? Porque para a pessoa se aposentar, atualmente ela precisa de um tempo de contribuição e geralmente de uma idade mínima. Então, se a pessoa ela contribuir 10 anos para a Previdência e ela parar de contribuir, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir a aposentadoria. Sim. Mas ela não perde esse período. Então, muitas vezes a pessoa pensa assim, eu contribuí 10 anos lá em 2005, agora parei, vou perder tudo. Não, eu posso continuar contribuindo hoje e aí, consequentemente, daqui 5, 10 anos, eu posso me aposentar. Então, se eu já tive uma contribuição que seja de 5, 10, 12 anos, não vale a pena deixar o valor lá no INSS, porque é diferente de uma previdência privada, que se a pessoa ela contribui, por exemplo, 10 anos e daí ela resolve não ter mais a previdência privada, em alguns planos ela consegue solicitar o dinheiro de volta, e o INSS não. Se eu contribuir 10 anos por um motivo e não tive condições de continuar, o dinheiro vai ficar lá pelo princípio da solidariedade, para ajudar as outras pessoas a se aposentarem. Então, se eu contribuir 10 anos, mas eu tenho já 65 anos, daqui a pouco não vou conseguir mais usufruir de uma aposentadoria, mas volta a contribuir, vai que descobre uma artrose, uma artrite, um bico de papagaio, já tem como requerer um benefício. Como eu falei, ninguém sabe o dia de amanhã. Vamos lá. Tem mais uma pergunta? Coloca lá. Antônio de Camboriú. Bom dia. Sobre aposentadoria por invalidez, existem doenças específicas que geram direito à aposentadoria por invalidez e outras não? Não existe uma lista de doenças que gerem o direito à aposentadoria por invalidez. O que existe é uma lista de doenças que são consideradas graves, que isentam do cumprimento de carência. Então, o que seria a carência? Quando a pessoa ela faz o requerimento do auxílio-doença, que agora é chamado auxílio por incapacidade temporária, ela precisa ter 12 contribuições para a Previdência. Então, por exemplo, ela tem depressão, ela tem hérnia de disco. Se ela for requerer o benefício, ela precisa pelo menos 12 contribuições. Mas se ela tiver uma das doenças que são isentas de carência, como por exemplo, câncer, AIDS, doença de Parkinson, todas essas doenças e mais algumas, elas geram o direito ao benefício mesmo não tendo essas 12 contribuições. Isso não quer dizer, por exemplo, que a pessoa nunca contribuiu na vida. Aí ela descobre que está com câncer, ela vai ganhar benefício? Não. Por quê? Porque ela não está contribuindo para o INSS. Mas se ela começou a trabalhar há 3 meses numa empresa e ela descobre que está com câncer, ela vai ter direito? Sim. Por quê? Porque ela tem a qualidade de segurada e ela não tem a carência de 12 meses, mas para esses benefícios, quando existem essas doenças dessa lista, não é necessário comprovar esses 12 meses, então é possível sim requerer o benefício. Eu recebi uma pergunta aqui no meu pessoal. Ju, pergunta para ela, por favor, sobre os requisitos para aposentadoria rural. Para aposentadoria rural, o que acontece? Se for totalmente rural, existe uma diminuição na idade do benefício. Então, enquanto na aposentadoria urbana a mulher se aposenta com 62 e o homem com 65, na aposentadoria rural a mulher é 55 e o homem é 60. Mas é muito difícil a aposentadoria totalmente rural, porque ainda mais aqui na nossa região, que não é numa área rural, é um pouco mais complexo. Mas se a pessoa ela comprovar que ela teve 15 anos de rural e a idade mínima, ela consegue se aposentar de forma totalmente rural. O que é bem comum aqui na nossa região é a aposentadoria híbrida. O que seria isso? Ela utiliza a idade da aposentadoria urbana, 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem, mas tem como juntar o tempo rural e urbano. Então, por exemplo, eu tenho 10 anos de urbano e 5 anos de rural, lá da época que eu trabalhava com os meus pais. Isso, aí tem como juntar os dois e aí se aposentar de forma híbrida, que é a aposentadoria por idade híbrida. Então, é bem interessante também, porque muitas pessoas trabalharam antigamente com os pais, regime de economia familiar, todo mundo trabalhava ali só para manutenção da família e pode utilizar esse período, juntar e de forma híbrida se aposentar. Quantas dúvidas, né? Acredito que semana que vem a doutora Ângela vai ter que voltar, porque eu recebi mais uma pergunta ali.
Mas é bacana, porque eu, particularmente, tenho muitas dúvidas relacionadas a esse assunto. Muitas dúvidas. E é um assunto complexo, convenhamos. Isso, né? com certeza. Então é importante você estar sempre amparado de informações verídicas, sempre com um profissional para poder te atender, enfim. Porque a hora vai chegar, né? Trabalhamos o tempo todo. Trabalha desde que idade, Biel? Comecei com 14, João. Com 14, olha só. E você? Registrado 16. Olha, você. Registrado 18. Olha aí, ó. Mas infelizmente para eles não temos boas notícias, né? Porque com a reforma da Previdência, infelizmente vai demorar bastante para vocês se O aposentarem. negócio é vocês continuar trabalhando, jovens. Tem quantos anos? 30. 23, mas eu tenho 2 empregos. Olha, ele já vem. Parabéns. Obrigado. E você? Tenho 4 empregos, 26 anos. 26 anos. A juventude tá que tá, né? Que bom, Tem continue que assim. trabalhar. Obrigada, viu, doutora Ângela? Adorei Muito conversar contigo obrigada, novamente. Ju, a todos os nossos telespectadores e uma boa semana. Beijo, beijo para dona Tereza Carboni. Tereza Carboni. Beijo, nossa linda, maravilhosa telespectadora, a vovó do Biel, é isso? Eu já fui na casa dela cantar parabéns por muito mais. Vai fazer um ano. Vai fazer 1 ano, hein? Vai fazer um ano, gente. O programa vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia de vocês, né? Que vocês tenham, todos nós, possamos ter realmente uma semana incrível, abençoada. E reforçando, Fundação de Rádio Difusão Rodezinho do Pavã, TVC Panorama, junto com o Grupo Amaral, estão recolhendo as doações para encaminhar hoje com carretas para o Rio Grande do Sul. Para você que está me acompanhando, tem doações para fazer, ou você pode levar na casa da família, ou trazer na TVC Panorama, ou na unidade da OAB aqui em Balneário Camboriú, e tantos outros lugares que estão recebendo. Mas, pega esse contato do WhatsApp na tela, coloca lá, 3360-1101, esse contato para você tirar todas as dúvidas, buscar informação para contribuir ainda mais com essa corrente forte de solidariedade para o povo do Rio Grande do Sul. Beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.